Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Shalom é a festa da Ascensão. Quem alguma vez visitou a Terra Santa certamente recorda um pequeno santuário de forma octogonal no alto do Monte das Oliveiras. Foi construído pelos cruzados em memória da ascensão do Senhor e depois convertido em mesquita. A forma octogonal refere que aquele é um local de suma importância e veneração. Tem 2 particularidades esse pequeno templo. A primeira é que foi construído sem cúpula, nem qualquer espécie de telhado, para com isso significar que o Senhor se tinha elevado naquele lugar até ao céu. A segunda é uma rocha preservada religiosamente pelas gerações e que tem marcada uma pegada humana. Recordo-me de que, quando ali estive, manifestei o meu ceticismo sobre a autenticidade da pegada e 2 médicos, professores da Faculdade de Medicina, fizeram-me tatear a pretensa pegada de Jesus, demonstrando ser anatomicamente perfeita. Não estou preocupado se se trata ou não de uma lenda, como não me preocupam as incoerências cronológicas e de lugar que as diferentes narrativas da Ascensão nos apresentam. É sobre o texto dos Atos que desejo fazer a minha reflexão partilhada hoje.
E começo dizendo que não o vejo como narrativa histórica e muito menos como uma reportagem jornalística. O simbolismo com que Lucas descreve o acontecimento é tão forte, que o texto mais parece uma catequese ou mesmo uma profissão de fé do que propriamente uma reportagem. Deixemo-nos guiar pelo sentir de Lucas. Começa por dirigir-se a um tal Teófilo. A palavra grega Teófilo significa amigo de Deus. Talvez Lucas não destine o seu livro a uma pessoa concreta, mas a todos os Teófilos, quer dizer, a todos quantos queiram abrir o seu coração à verdade de Deus manifestada em Jesus Cristo e aderir à sua pessoa e ao seu projeto. E isso é fé. Lucas refere-se depois a uns 40 dias que Jesus passou depois da sua paixão com aqueles que havia escolhido, falando-lhes do reino de Deus. 40, já ouvimos isso várias vezes, é um número simbólico que expressa preparação. O povo hebreu passou 40 anos no deserto, preparando-se para a entrada na terra prometida. 40 dias passou Elias no deserto para se encontrar com Deus no Horebe. 40 dias ainda passou Jesus no deserto em oração e jejum, preparando-se para inaugurar e anunciar o reino de Deus. Agora passa 40 dias com os discípulos para que eles assumam e deem continuidade à sua missão. Os discípulos estão preparados. A missão de Jesus na terra terminou. Começa o tempo do Espírito, que será a força, o dinamismo da missão. É interessante a pergunta dos discípulos: é agora que vai restaurar o reino de Israel? Como não é menos interessante a resposta de Jesus: não vos compete saber os tempos, vós sereis minhas testemunhas, até aos confins da terra. É mudança de mentalidade. A comunidade primitiva ainda estava presa aos velhos conceitos messiânicos. O Messias vinha para libertar Israel e fazer dele um povo dominador sobre os outros povos. Jesus vira tudo ao contrário. A libertação não se destina apenas a Israel, mas a todos os povos. Aos discípulos compete testemunhar e levar a todos os homens e mulheres da terra a boa notícia de que Deus está com ele, de que Deus os ama. Depois, Jesus elevou-se à vista deles e uma nuvem escondeu-o a seus olhos. Lucas vai buscar estes dois elementos, elevação e nuvem, ao Antigo Testamento. No segundo livro dos Reis, é descrito o arrebatamento de Elias num carro de fogo na presença de Eliseu. E este, porque o viu ser elevado, ficou com o seu espírito, quer dizer, ficou com a sua missão. O facto de os discípulos verem o Senhor elevar-se para o céu tem o mesmo sentido. A eles que o veem partir, compete agora dar continuidade à obra, à missão de Jesus. Começa o tempo da Igreja, o tempo dos discípulos, dos seguidores de Jesus assumirem a missão como sua. É tempo de voltarem ao mundo para aí serem fermento de mudança. Uma nuvem escondeu a seus olhos. A nuvem é símbolo do sobrenatural.
Quando Deus se encontrava com Moisés, descia na forma de uma nuvem à tenda da reunião. Ao envolver Jesus numa nuvem, Lucas faz uma profissão de fé na divindade de Jesus. É o certificado de garantia por parte de Deus. O injustiçado da cruz, aquele sobre cujo sepulcro haviam rolado uma pedra para selar o seu fim, vê-se agora acreditado como Senhor, envolto na própria glória de Deus. E estando de olhar fito no céu, apresentaram-se-lhe dois homens vestidos de branco que disseram: por que estáis a olhar para o céu? Muitos eram os que nas primeiras comunidades acreditavam ter chegado o fim dos tempos e estar próximo o fim do mundo. E isso possivelmente os levava a esquecerem que o mundo é o lugar da realização do reino. E o reino não se constrói com devoções e com rezas, mas com atitudes de vida. A oração é importante porque me coloca em comunhão com Deus, me faz perceber e assumir o projeto de Deus, me compromete com o reino de Deus. Mas a fé não pode fazer-nos alhear dos problemas do mundo. Pelo contrário, deve empenhar-nos mais e mais na transformação das estruturas. Talvez faça sentido a pegada na rocha do Monte das Oliveiras. Ele deixou a sua pegada no mundo, não numa rocha, mas no coração de quantos sentiram a esperança voltar, a dignidade restituída, o sentido de vida retomado. É hora de trilharmos o caminho de Jesus, realizando as suas obras, sendo nós, com nossas atitudes, sinais, reflexos da sua presença. Por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus que vistes partir continua presente e atuante no meio do mundo. Olhemos o mundo para percebermos sua presença. Deixemo-nos transformar por essa presença e seremos sinais do seu amor na vida uns dos outros. Shalom. Eles hão de ver e hão de vir, hão de vir e hão de ver coisas de transformação.